Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo. Essa frase, que parece saída de um para-choque de caminhão, é creditada pelo grande matemático, físico, engenheiro, astrônomo, entre outras coisas, Arquimedes de Siracusa, no século III a.C. E ela traz um princípio físico muito importante para a evolução da humanidade como um todo: a alavanca. E esse vai ser o vídeo de hoje. Você sabe como funciona uma alavanca? Vamos conferir. Antes de mais nada, eu já peço para você deixar o seu like e alavancar esse canal. E também se inscreve, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Valeu? Pois bem, a chamada alavanca, apesar de não ser algo inventada pelo Arquimedes, sendo uma invenção muito mais antiga, foi formalizada pelos estudos do mesmo. Tá? Ela deu origem ao princípio da alavanca. Segundo dizem algumas lendas, quando o físico realizou seus estudos, tinha como finalidade construir máquinas de guerra para a defesa da cidade de Siracusa, sendo uma delas a chamada Garra de Arquimedes, que fazia uso desse princípio de tal forma a ser possível levantar um navio para fora d'água, algo que foi provado ser bastante viável e bastante aceitável para a tecnologia da época. Mais de 1000 anos depois, a gente vê justamente o Isaac Newton acabando por desempenhar um papel fundamental para esse princípio, formalizando descrições matemáticas, uma vez que, com seus estudos acerca das forças e a enunciação das famosas 3 leis, viabilizou o arcabouço matemático e físico para justificar tal princípio. Mas como funciona uma alavanca propriamente dita? Primeiro temos que levar em conta que, para que uma alavanca exista, é necessário um ponto fixo, chamado de eixo de rotação, e um objeto rígido, com uma haste, uma superfície ou qualquer outro objeto que se apoie nesse eixo, podendo ser livre para realizar rotações. Fazendo uso do chamado torque, que nada mais é do que a capacidade que um objeto tem de se rotacionar em torno de um eixo ao ser aplicada uma força sobre ele. Por exemplo, uma porta, como a da sua casa, necessita um torque para que você possa abri-la ou fechá-la. Ou seja, você deve fazer uma força em algum ponto dela para que ela rotacione ao redor de um eixo, que no caso são as dobradiças dela. Na prática, o torque é descrito justamente pela força realizada em relação ao eixo de rotação. Isso quer dizer que quanto maior é a distância entre o ponto em que se aplica a força e o eixo, menor é a força necessária para fazer o objeto girar ao redor desse eixo. Inclusive, esse é o motivo pelo qual as maçanetas ficam na extremidade oposta da porta. Porque se elas estivessem no centro da mesma, você teria que fazer muito mais força para entrar e sair da sua casa. Outro exemplo de torque, fazendo uso do princípio da alavanca, é a famosa chave de roda, que nada mais é do que uma haste comprida na qual realizamos uma força na extremidade dela, fazendo com que o sistema ponha-se em rotação ao redor de um eixo, nesse caso, o parafuso da roda, que pode apertar ou soltar, dependendo do sentido de rotação do torque. Mas então você pode me perguntar: de fato seria possível mover o mundo usando uma alavanca, tal como sugere Arquimedes? Pois bem, a questão aqui é que podemos considerar 3 tipos de alavancas: a interresistente, como é o caso das portas e da chave de roda; a interpotente, que se trata do caso da porta com a maçaneta no centro dela; e por fim, a interfixa, no qual a gente tem como forma mais simples de se visualizar as famosas gangorras. Vamos pegar esse último caso.
caso a gente queira mover a Terra. Óbvio que essa é uma abstração, tá? Uma vez que a gente está considerando aqui uma Terra na superfície da Terra e que por si mesmo já é algo extremamente bizarro para dizer o mínimo, tá? E nesse caso, basta que consideremos o peso da Terra como uma força de resistência e se apoiarmos ele próximo do eixo de rotação da alavanca, só teríamos que pensar no tamanho do chamado braço de alavanca, que é a distância do eixo para o local onde você, meu caro, vai fazer a força. Ou seja, quanto maior é essa distância, de fato, mais fácil será levantar a Terra no seu lado oposto. Isso é irreal, eu sei, mas a gente pode pegar um exemplo real, como por exemplo, levantar um carro usando esse princípio. Uma observação importante no meio disso tudo é que o ângulo que você faz em relação ao braço de alavanca também influencia nessa facilidade ou dificuldade de realizar o feito. Por exemplo, é sempre interessante se manter no ângulo reto, um ângulo de 90 graus, porque isso distribui melhor a força e faz com que você gaste menos. Ou melhor dizendo, que você exerça menos força para realizar o seu objetivo. Isso acaba ajudando muito. Interessante, né? Agora você já sabe como aguentar a barra que é gostar de alguém. É piada ruim, sei. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha, se possível. E comenta aí se você estava por dentro desse princípio e quais outros locais ele é usado. Se inscreve no canal, se não for inscrito, e lembra de ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda bastante, viu? Valeu, tamo junto e até!